Bom dia, meus irmãos, graça e paz do nosso Redentor. Estamos aqui mais um domingo para nós pensarmos sobre a Palavra de Deus, a Escritura Sagrada e tudo aquilo que Deus quer por meio dela nos ensinar. Abra a sua Bíblia no Salmo de número 3, nesse momento. Salmo de número 3. Como eu disse, nós começaremos hoje a exposição dos chamados Salmos de Lamentos, e nós começaremos por esse primeiro Salmo de Davi nesta manhã. E a partir desse Salmo que nós leremos, eu quero pensar com você sobre o dono do poder. O dono do poder. Abra sua Bíblia, acompanhe a leitura que irei fazer nesse momento. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários! São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Eu quero te convidar nesse instante, onde você estiver, para que nós oremos ao nosso Deus, pedindo a bendita iluminação do seu bendito Espírito Santo, para compreendermos a sua palavra nessa manhã. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus majestoso e sublime, nós nos prostramos diante da tua santidade, do teu poder, da tua grandeza nesta manhã, Senhor. Seu povo, aonde estiver, se prostra diante do Senhor, clamando a Ti nesta manhã para, mais uma vez, ser alimentado pela Sua palavra, Senhor Deus. Abra os nossos corações, as nossas mentes, para que venhamos entender a Tua revelação verbal que está diante de nós. Que o Seu bendito Espírito ilumine a nossa compreensão, Senhor, para que o nosso coração seja alimentado, edificado, consolado e exortado pelas verdades que saltarão do Evangelho de Cristo aos nossos corações. É isso que eu te peço humildemente nesta manhã, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. A polarização na política, tanto no Brasil como na América Latina e pelo restante do mundo, na América do Norte e pela Europa, a briga para se manter no poder ou para se tomar o poder, ora por parte da direita, ora por parte da esquerda, deve fazer o povo de Deus se aquietar à luz da palavra de Deus e perguntar, na verdade, a quem pertence o poder? Quem está no domínio e no comando do poder? Quem de fato é o dono do poder? O livro dos Salmos é introduzido, irmãos, por dois salmos cognatos, parentes. Enquanto o Salmo 1, ele trata da primazia da palavra de Deus na vida do justo, do cristão, o Salmo 2, ele fala sobre a supremacia de Cristo na história mundial. É a forma de um livro ensinar que a vida deve ter como fonte a palavra e ter como foco a pessoa de Cristo, a centralidade de Jesus. E seguindo a introdução, estão 3 salmos cuja temática principal é a oração. É certo que todos os salmos são de uma forma geral, orações em forma musical ou poética. Mas no Salmo 3, que faz parte de uma coleção de salmos davídicos, assim como o Salmo 4 e Salmo 5, nós descobrimos um pouco de como era a vida de oração de Davi e como esse cristão enxergava Deus
em meio às crises e à adversidade da vida. O contexto deste salmo está localizado em 2 Samuel 15 e capítulos posteriores, onde nós lemos sobre a conspiração de Absalão contra o seu pai Davi. Absalão planejou uma rebelião, aliciou os corações de muitos no país. Davi soube da trama do seu filho para matá-lo, e agora ele se apresenta diante de Deus em oração, reconhecendo a sua soberania, a sua providência sobre tudo e sobre todos. E ao reconhecer essa soberania de Deus, Davi demonstra que esse Deus que se apresenta diante da nação virá ao encontro deles, dos inimigos, para puni-los, mas virá também para proteger, responder e salvar os justos. Davi, em todo este salmo, como em outros salmos de sua autoria, demonstra esperança em Deus, o dono do poder, no Deus que está com o seu povo em todos os momentos de lutas, de crises, de dificuldades. O nosso Deus, irmãos, ele é o dono do poder. E se Deus é o dono do poder, de que maneira podemos ver a sua ação entre o seu povo? O salmista, em sua oração, nos ensina algumas lições sobre Deus como dono do poder. O que aprendemos com Davi sobre o dono do poder? Em primeiro lugar, o dono do poder protege o seu povo. O dono do poder protege o seu povo. Veja aí que o salmista começa sua oração da manhã expressando sua confiança em Deus. Nos versos 1 e 2, vemos o salmista descrevendo a maneira como seus adversários procuravam tirar a sua vida e a maneira como esses adversários viam a Deus. Verso 1 e 2, eu vou estar lendo na tradução NVT, que diz assim: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelaram contra mim, são muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. Percebam, ao contrário do que pensam seus inimigos, e na contramão da opinião da maioria, Davi clama a um Deus que protege o seu povo. Por isso ele clama e afirma: mas tu, Senhor, és o meu escudo ao meu redor. O comentarista Alan Arman, ele diz que a despeito da oposição contra ele, Davi sabia que quão sólida e real era a proteção do Senhor. Davi estava sentindo a trama contra a sua vida, que foi arquitetada pelos seus numerosos inimigos e pelo seu próprio filho, e ele clama ao Deus pactual. O verbo levantar ou erguer era usado aqui no sentido de rebeliões, mas também falava de qualquer oposição pessoal. Davi não só reconhecia a extensão da oposição contra si, mas também sabia que os outros numerosos opositores se levantariam contra a sua vida, tramando, falando, arquitetando planos malignos para matá-lo. Mas o que esses homens estavam dizendo denegria a honra de Deus, pois estavam dizendo aí, no verso 2, em Deus não há nenhuma salvação. Esses homens malignos colocavam em dúvida a ação e o cuidado de Deus sobre o seu povo. E Davi diz que Deus protege o seu povo, que Deus está próximo do seu povo, que esse Deus pode ser invocado, ele pode ser clamado nesse momento de aflição. Veja que ele repete o nome Senhor aí 3 vezes nesses versos. Invocar o nome do Senhor aqui, irmão, significa invocar tudo aquilo que o nome revela sobre Deus. Ou seja, toda vez que lemos o nome de Deus, o nome próprio de Deus, que é Yahvé, Senhor, ele quer que nos lembremos de sua essência. Essa é a questão.
Lá em Êxodo capítulo 3, verso 13 e 14, nós encontramos ali a revelação de Deus a Moisés. E quando ele se revela ali como Deus Yahvé, o Deus eu sou, Deus está dizendo assim: eu quero que vocês lembrem-se da minha essência. Eu quero que vocês lembrem que eu sou absolutamente o Deus Yahvé. O Deus sem começo, sem fim, sem variação, sem mudança. Absolutamente eu sou e nada mais existe além de mim. Esta é a tônica que Deus quer que o seu povo conheça. Então, toda vez que dizemos Senhor, todas as letras e vogais, Yahvé, nós devemos lembrar disso. Que revela a essência do Senhor, que revela o caráter do nosso Deus, que revela quem nosso Deus é. E Davi mostra isso para nós, irmãos. Davi confia, se refugia no Deus pactual que pode livrar. Será que é assim a maneira que nós enxergamos ao nosso Deus? Será que é assim a maneira que você tem enxergado o Senhor? O cuidado de Deus conosco tem levado a ter esse reconhecimento sobre a vida dele, a adorá-lo, a reconhecê-lo como santo, como fez Davi, como Deus poderoso que permanece no trono. A proximidade e proteção de Deus ao seu povo deve nos levar ao reconhecimento de sua grandeza, majestade e santidade, como fez Davi. Aqui, ele diz no verso 3, tu és o meu escudo, a minha glória. Deve nos incitar o louvor. O verdadeiro louvor se concentra no Senhor, não em nós, não nos nossos problemas, as nossas necessidades sentidas. Louvamos a Deus porque sabemos quem Ele é, porque Ele revela a si mesmo e a nós os seus atributos, as suas obras. Davi nos ensina, irmãos, a começar o nosso dia enfrentando os problemas com uma fé cristocêntrica, centralizada no Senhor. Não é pela força do mérito pessoal que nós devemos iniciar cada um de nossos dias. Não é pelo nosso desempenho, mas pela fé na graça de Deus. O Deus pactual, o Deus Yahvé, o Deus que se relaciona com o seu povo, o Deus que se revela ao seu povo como seu escudo, a sua proteção, como disse Davi. O nosso dia pode começar como o de Davi, no versos 1 e 2. Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelaram contra mim. São muitos os que dizem ao meu respeito, Deus nunca os salvará. Os nossos problemas a cada manhã parecem ser sempre assim. Claro que pode ter mudança, pode ter variações, mas sempre são muitos, sempre aumentam progressivamente. São problemas cruéis, problemas mentirosos, às vezes sobre nossas vidas. Claro que muitos deles, alguns estão experimentando como um fruto da sua desobediência, dos seus pecados, dos seus erros. Mas o que nós devemos fazer? Davi nos ensina a não negar os problemas, a não fugir dos problemas, a não encarar os problemas sozinhos, mas enfrentar o dia com fé, reconhecendo que o nosso Deus, Ele é Senhor. Enfrentar o dia com fé, encarando esses problemas com fé na graça de Deus, se refugiando e se aproximando dEle, confessando os seus pecados, colocando diante dEle os seus problemas, as suas crises. Embora Deus queira que levemos tudo a Ele em oração, e lancemos sobre Ele toda a nossa ansiedade, buscando a ajuda dEle, o auxílio dEle, a verdadeira fé e a verdadeira adoração, irmãos, começa quando tiramos os olhos das circunstâncias da vida e os colocamos no Deus que é o dono do poder, o Deus Todo-Poderoso. O dono do poder, Ele protege o seu povo, Ele está próximo do seu povo, e cabe nós, nesta manhã, invocá-lo, conhecê-lo, louvá-lo e anunciá-lo. O que aprendemos com Davi sobre o dono do poder?
o Salmo nos traz uma outra lição. O dono do poder, ele responde o seu povo. Ele protege o seu povo, mas ele responde o seu povo. Perceba que ainda no verso 4 a 6, o texto revela que o dono do poder não só protege, mas responde o seu povo. No verso 4 ele diz: clamei ao Senhor, ele me respondeu no seu santo monte. Davi não se deixa abater com facilidade, sem ignorar os problemas. Ele ergue os seus olhos diante da situação ameaçadora ao seu redor e olha para o Senhor pela fé. Davi encontra-se numa situação vergonhosa por causa de seu filho, mas Deus é a fonte da sua glória, do seu louvor, da sua adoração, como ele expressou no versículo 3. A situação é desanimadora, mas o rei sabia que Deus levantaria a sua cabeça e lhe restauraria o trono. Ele confiava nas promessas que Deus fez na aliança relatada em 2 Samuel, e sabia que Deus não o abandonaria. Davi podia ter forçado a deixar o seu trono, mas Deus ainda estava assentado no trono e no controle da sua vida e de todo o universo. Por isso que ele continua, irmãos, clamando ao Senhor em oração, sabendo que Deus não o havia abandonado no passado e não o abandonaria agora, no presente. No Salmo 34, versículo 6, fazendo um link aqui com o que Davi fez lá também, o texto diz assim: clamou este aflito, e o Senhor ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. No Salmo 54, versículo de 1 a 3, nós encontramos Davi orando no contexto de adversidade também. Vem com força do teu nome, ó Deus, salva-me, defende-me com teu grande poder. Lá no Salmo 75, Davi também faz a mesma oração que ele faz aqui, exaltando a Deus. Salmo 75, verso 10, ele diz: abaterei, Deus falando para ele, abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. É isso que Davi faz. Davi acreditava em um Deus presente, é um Deus que se revela, é um Deus imanente, mas que não deixava de ser ao mesmo tempo transcendente. Nos versos 5 e 6, aí do Salmo 3, Davi diz: deitei-me e dormi, acordei em segurança, pois o Senhor me guarda. Não tenho medo de 10.000 inimigos que cercam de todos os lados. Davi agora ele prega ao seu próprio coração, crendo na suficiência de Deus e no seu cuidado. Ele diz: eu durmo sossegado. Davi dorme sossegado nesse momento. Sabe por que era possível, meus irmãos? Por causa da proteção divina do Senhor sobre a vida do salmista. E como diz certo comentarista, uma vez que o Senhor era o seu escudo, Davi podia repousar seguro, em segurança durante a noite, e o apoio que recebia mostrava que a mão de Deus era o seu travesseiro. Davi sabia que tudo estava no controle de Deus, que Deus ia cuidar dos seus inimigos e dos inimigos do seu povo. No reino de Deus, vitórias não são conquistas pela espada, nem pela força do braço, mas pela mão e pelo braço do Senhor. Calvino diz que Davi encontrou descanso porque ele era sustentado pelo poder de Deus e foi protegido pelo seu auxílio. Com Deus, diz Calvino, Davi seria invencível contra todos os assaltos, os ultrajes, as maquinações e as forças do mundo inteiro. Por que, queridos irmãos? O conhecimento de Deus é o maior antídoto contra o desespero. E Davi conhecia o Deus que lhe servia.
A prova de que ele conhecia a Deus e confiava em Deus se encontram aqui. Se encontra no relacionamento que ele tinha com Deus e na perspectiva, na visão que ele tinha sobre Deus. Ele diz: eu posso me deitar e posso dormir seguro, porque o Senhor cuida de mim. Davi sabia, irmãos, que Deus não negava o socorro ao seu povo. Davi sabia que Deus permanecia imperturbável em seu trono e no comando do universo. Davi sabia que não estava orando ao Deus distante dos deístas, ao Deus impessoal dos panteístas, muito menos ao Deus mudo, surdo, insensível da igreja romana e das nações pagãs. Ele conhecia e sabia a quem estava pedindo proteção e refúgio. Por que, queridos irmãos? O conhecimento de Deus nos fortalece, nos ajuda, nos dá suporte para que nós decifremos os enigmas da história. E a oração pode ser a maneira mais adequada de buscarmos respostas na crise e na aflição. Mais do que qualquer outro momento, na oração, nós nos voltamos para Deus e pensamos na sua majestade, na sua soberania, no seu poder. Davi busca Deus nessa concepção, em um Deus pessoal, em um Deus que não estava distante, em um Deus que não era indiferente. Ele confiava em um Deus que, ao mesmo tempo que era transcendente, habitava nos céus, no trono, como ele diz no versículo aí, de número 2 e número 4. Ao mesmo tempo era um Deus que se relacionava com a sua criação e respondia o seu povo. Queridos irmãos, se nós caminhamos com Deus, se nós temos a nossa vida pautada pela Escritura, subordinada à vontade decretiva de Deus, nós podemos descansar no seu socorro. Não confie na sua força, não confie no seu poder, na sua autossuficiência, mas confie em Deus e andemos de acordo com Ele. Deus, Ele nunca negou socorro ao seu povo, e Davi reconhecia isso. Será que você tem acreditado nesse Deus de Davi, no Deus presente, no Deus que intervém, no Deus que nos responde nos momentos insolúveis de nossas angústias, no Deus que transforma circunstâncias amargas em cenários de alegria? Calvino, comentando esse texto aqui, ele diz que enquanto os ímpios que não se põem ou que não põem em Deus a sua confiança e são mergulhados em desespero, mesmo diante dos mais insignificantes perigos, os cristãos são vitoriosos sobre todos os seus temores. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. E quando as coisas que estão à nossa volta parecem sem sentido, quando as dúvidas assaltam a fé, quando as circunstâncias adversas nos enchem o peito de temor, precisamos buscar respostas em Deus, em oração, porque Ele pode te responder. Nossa mente nunca fica tão lúcida, tão clara, e nossa teologia nunca fica tão clara quando nos curvamos diante de Deus em oração, meus irmãos. É de joelhos que enxergamos melhor a soberania de Deus, a proteção do Senhor, a vontade de Deus sendo cumprida em nossas vidas. Citando mais uma vez o reformador João Calvino, ele diz: quando surgirem os perigos, aprendamos medi-los não pelo padrão humano, que zombam da assistência divina, mas pelo prisma do padrão de Deus. É esse Deus que devemos buscar com toda a nossa força e devoção nesse momento de crise pandêmica que assola o nosso país, que assola o nosso mundo, que nós estamos passando. Ele é o Deus que ouve as orações.
Ele é o Deus que invade a nossa história marcada de dor e nos traz livramento e faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam ao Senhor. No Salmo 84, versículo 6, Davi diz que Deus, ele converte o choro em riso, o vale árido em manancial. Esse Deus que nós servimos. Quando cruzamos os momentos de crise, irmãos, e de pandemia, Deus está conosco. Quando nossos pés palmilham pelos vales da dor, do sofrimento, da decepção, por causa do nosso coração caído, Ele nos sustenta. Como diz o profeta Isaías, Ele nos carrega na palma de suas mãos, nos dando livramento, nos dando segurança. Quando eu e você passamos pelos vales áridos de sofrimentos, o salmista diz que Ele transforma isso no manancial. Quando atravessamos o véu da morte, Ele nos recebe na glória, na sua presença. E hoje, nós temos diante de nós uma oportunidade, eu e você, de nos prostrarmos diante de Deus, de nos rendermos diante do Deus que é o dono do poder, reconhecendo a nossa fragilidade, a nossa debilidade, a nossa fraqueza, diante dele, que expressa sobre nós o seu cuidado, a sua proteção e nos responde em meio às nossas aflições e ameaça dos nossos inimigos. O que aprendemos com Davi sobre o dono do poder? Davi já nos mostrou duas lições. Agora vejamos a terceira e última lição desse texto. O dono do poder, ele salva o seu povo. Ele protege o seu povo, ele responde o seu povo, mas também ele salva o seu povo. Percebam que o salmista, depois de demonstrar diante de seus inimigos que o seu Deus é o dono do poder, porque protege, porque responde, agora ele declara diante de seus inimigos que o dono do poder também é o seu Salvador. Versículo 7 e 8 ele diz: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, acerta os inimigos no queixo e quebra os dentes dos perversos. De ti, Senhor, vem o livramento, abençoa o teu povo. Quando Davi acorda, irmãos, na manhã seguinte, a primeira coisa que vem à mente do salmista é Deus, é o Senhor. E ele percebe a maneira como ele protegeu a sua vida e os seus servos durante a noite. Para Davi, esse é um sinal de que o Senhor está com eles e de que o Senhor vai acompanhá-los até o final daquela crise, daquela perseguição dos seus inimigos. Como? Salvando o seu povo. Vejam só o que Davi diz. Ele declara que não temerá dezenas de milhares de pessoas organizadas em formação de batalha contra ele, pois Deus lhe dará a vitória. A confiança de Davi arrancou do coração dele o medo de perecer nas mãos dos seus inimigos. E o resultado nós percebemos aqui, de um homem confiante em Deus, cheio de fé, carregado de esperança, de tranquilidade, porque Deus ia preservar a sua vida ao longo de toda aquela caminhada de oposição. O salmista se concentra, irmãos, nada mais e nada menos do que na presença redentora de Deus no meio do seu povo. Algumas traduções colocam os verbos do versículo 7 aí no passado, indicando que Davi, ele evoca e faz uma retrospectiva das muitas vitórias que Deus o havia dado em outros tempos. Era como se Davi estivesse dizendo assim: o Senhor salvou minha vida tantas vezes no passado, por que Ele ia me abandonar agora? Por que Ele ia me deixar agora? Outras versões, como a NVI, a Nova Versão Internacional, consideram essa oração aqui como pedido por vitórias no presente e no futuro.
Mas de qualquer modo, Davi tinha fé para crer que Deus iria adiante dele e que derrotaria o exército de Absalão. E foi exatamente o que Deus fez. Davi diz aí, nos versículos de número 7, que Deus feriu, acertou o rosto dos seus inimigos. Ele diz aí: feres nos queixos a todos os meus inimigos. Essa expressão, ferir nos queixos aqui, era um ato de humilhação. Davi, ele considera o exército rebelde, os seus inimigos, aqui, irmãos, como um bando de animais, que deveriam ter seus dentes quebrados, destruídos por Deus. Essas verdades que Davi está expressando diante do seu povo aqui, sobre o Senhor, concede ao povo de Deus consolo, segurança, porque Deus é maior do que os seus inimigos, do que os nossos inimigos. É isso que ele diz no versículo 8 depois: de ti, Senhor, vem um livramento, abençoa o teu povo. Vejam só, a conclusão do versículo 8 é mais uma vez uma expressão serena de confiança na proteção do Senhor, na resposta do Senhor e em esperança no Senhor. Segundo o comentarista Alan Arman, a palavra livramento aqui no termo hebraico significa Yeshua, da qual se deriva a palavra Jesus. Olham só, a esperança, a salvação do povo estava em quem? Em Cristo, a revelação do Filho de Deus. Davi sabia que este livramento de Deus não era só uma verdade pessoal, mas algo também aplicado a todo o povo. É isso que nós encontramos lá em Mateus capítulo 1, verso 21, sobre Jesus Cristo também, que ele viria salvar o seu povo dos seus pecados. O salmista aqui, esse servo de Deus, celebra esta verdade, irmãos, acreditando na presença redentora de Deus, capaz de salvar o seu povo e livrá-lo das mãos dos seus adversários. Davi está declarando aqui que nenhum dos seus inimigos, dos seus perseguidores é páreo para Deus. Não há problemas, não há enfermidades, não há coronavírus, não há pandemia ou inimigos que sejam páreos para Deus. Por isso Davi invocou a bênção de Deus sobre o seu povo. Os problemas pessoais não turvavam a visão espiritual daquele povo, porque eles tinham um Redentor ali que se revelava a eles. Eles estavam relembrando o que Deus havia feito na história repetidas vezes, os livrando dos seus inimigos, dos seus agressores, e mais uma vez relembrando que nenhum deles eram páreos para Deus. Nenhum inimigo do povo de Deus, irmãos, é páreo para o nosso Deus. E essa confiança faz com que nós descansemos em um Deus que não muda. É um Deus que protege o seu povo, é um Deus que nada nele pode nos separar do seu amor. Será que você pode declarar diante dos seus inimigos, dos seus opositores, os atos salvadores de Deus? Será que você confia em Deus como seu Redentor para te livrar no momento da aflição, da dor, do sofrimento? Por isso que esse salmo é atual e relevante para nós nesse momento. Momento em que a nação se encontra em desespero, em agonia, diante de um vírus. O povo de Deus caminha acreditando no livramento do Senhor, que é o nosso Redentor, sabendo que Ele é o dono do poder, sabendo que Ele está próximo do seu povo, sabendo que Ele exerce a primazia sobre os povos e emite a palavra final da sua providência. Deus trabalha em nosso favor, irmãos. É o que Davi diz aí no versículo 5: deitei e dormi, acordei em segurança, pois o Senhor me guardava. Ou seja, se você acredita em Deus, se você acredita no poder de Deus, que é o dono do poder, ninguém mais pode enganar você, ninguém mais pode turvar a sua visão espiritual, a sua perspectiva de Deus.
O que nós devemos fazer é deitar em segurança, vivermos humildes, orando, buscando ao Senhor, praticando a justiça e cumprindo a sua vontade. Por quê? Porque é fácil eu e você nos esquecermos que nós somos humanos, que nós somos fracos, que nós somos frágeis, que nós somos dependentes do Senhor. Mas Davi nos ensina uma coisa aqui: jamais percamos de vista o propósito de Deus na história. O povo de Deus não está abandonado. Precisamos ter consciência de que Deus está no controle de todas as coisas. Precisamos ter consciência que nada pega Deus de surpresa, que nada escapa do seu conhecimento. Ele tudo vê, Ele tudo conhece, Ele tudo sonda. Ele está sentado no trono, Ele tem as rédeas da história em suas mãos, Ele tem o controle das nossas vidas e de todas as coisas, inclusive dessa pandemia que apavora a nossa humanidade. Mesmo quando eu e você não sabemos o que fazer, Ele controla e dirige os acontecimentos. Mesmo quando os homens entram em pânico, Deus permanece imperturbável em seu governo e seu domínio, porque Ele é soberano. Deus trabalha, irmãos, para aquele que nele espera. Então vejam só, mas não entenda que porque Deus está no controle, a adversidade nunca vai chegar para as nossas vidas. Faz parte do livramento de Deus para tratar os nossos corações, o nosso orgulho, a nossa prepotência, e nos chamar em arrependimento e confissão de pecados diante dele. É assim que nós devemos confiar, porque somos justos no Senhor, porque Cristo tomou o cálice da ira de Deus no nosso lugar. Na cruz o Senhor submeteu-se à vontade de Deus e bebeu o cálice da ira de Deus em nosso favor, nos dando perdão e esperança. Na cruz Jesus comprou para nós o poder de sermos feitos filhos de Deus, e nós devemos confiar no Senhor diante disso. Citando mais uma vez aqui João Calvino, comentando o versículo 8 deste Salmo 3, ele diz assim: a igreja sempre será libertada das calamidades que lhe sobrevêm, porque Deus, que é poderoso para salvá-la, jamais suprime sua graça e sua bênção. John Piper, argumentando sobre a soberania de Deus, ele proclamou de forma irretocável, dizendo: regozijo-me com a soberania de Deus, porque Ele exerce em todas as coisas para preservar a si mesmo como meu maior tesouro. Deus age e agirá para salvar o seu povo, julgando o justo e o pecador. Precisamos descansar no Deus que nos protege, que nos responde, que nos salva. Por quê? Como disse C.S. Lewis, somos criaturas medíocres, brincando com bebida, sexo e ambição, quando a alegria infinita nos é oferecida. Somos como uma criança ignorante que prefere brincar nos castelos de lama do quintal, por não imaginar o que significa passar um feriado na praia. Nos contentamos, continua C.S. Lewis, com muito pouco. É pura verdade, irmãos. É o que acontece conosco quando os ídolos se quebram. Eles quebram os nossos corações, despedaçam a nossa alegria, bagunçam nossa vida por inteiro. Mas precisamos acordar, cristãos, nesta manhã. Se a nossa glória, se o peso da nossa alegria se limita apenas às coisas passageiras, efêmeras desta vida, somos mais miseráveis, como disse Paulo, do que todos os homens. E o que devemos fazer? Volte-se para o nosso Redentor hoje, como fez Davi, para o seu Salvador, e diz: Senhor, salva-me dos meus inimigos, salva-me do meu coração caído, salva-me dos meus ídolos. Voltemos nossos olhos para Cristo, porque a vitória do povo de Deus se chama Verbo encarnado.
A vitória do povo de Deus se chama Emanuel, Deus conosco. Então, meus irmãos, se você está frustrado com o peso passageiro das glórias deste mundo, se você se sente fraco e desanimado, volte-se para Cristo, Ele é a nossa vitória. Lance sobre o Senhor toda a sua ansiedade, deixe aos pés do Senhor os seus temores, faça como Davi, erga, entregue, confie, descanse no Deus que é o dono do poder, que habita no trono, que é a sua glória. Ele é poderoso para cuidar de você agora e sempre. Não se atemorize, igreja do Senhor. O nosso dono do poder está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E a minha oração é que a partir da oração de Davi aqui, irmãos, aprendamos a ver Deus de outra maneira, como Davi fez, soberano, amoroso, majestoso, assentado no trono. Aprendamos a ver Deus usando as tragédias para que o nosso coração se volte para Ele, rasgado de amor e de arrependimento. Que o mundo possa olhar para a igreja aqui em Planaltina, que a sociedade da nossa região possa olhar para a igreja de Planaltina e dizer: esse povo serve um Deus Todo-Poderoso, o Deus que é o dono do poder. Deus Todo-Poderoso, o Deus que protege o seu povo, o Deus que responde o seu povo, o Deus que salva o seu povo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe o povo de Deus com graça, com misericórdia e com paz, e nos conduza em reconhecimento, em quebrantamento e arrependimento aos pés de Cristo, que nos salvou, que nos ama. Eu quero orar com você nesse momento, pedindo a graça de Deus sobre a sua vida, e ao mesmo tempo também encerrando a nossa transmissão desta manhã. Obrigado, Senhor, pela sua graça que é abundante sobre nossas vidas. Obrigado pelo seu cuidado e pela extensão dele sobre nós. Não temos palavras para expressar, para descrever a maneira como o Senhor tem cuidado de nós nas crises, cuidado de nós, dos nossos inimigos, dos nossos opositores. Não temos, Deus, palavras para definir a maneira cuidadosa, amorosa que o Senhor tem manifestado e descortinado sobre nossas vidas. Ó Deus, abençoa o seu povo, que nós reconheçamos o Senhor como o Deus protetor, o Deus que nos responde, o Deus que nos salva de nós mesmos. Ajude-nos pela sua graça e bondade a reconhecermos isso. Ajude a sua igreja a reconhecermos isso. Ajude o seu povo a se prostrar em adoração, em quebrantamento, diante do Redentor que nos salvou, que nos libertou e que nos conduzirá escoltados em segurança até a glória eterna. É isso que eu te peço, Senhor, nesta manhã. Abençoa o seu povo aonde ele estiver. Que a oração de Davi também seja a nossa oração. Que o Senhor cuide do seu povo aonde estiver, protegendo, guardando de todo mal. E que nos voltemos para ti em reconhecimento da sua graça, da sua soberania, da sua majestade, porque somente o Senhor é o dono do poder. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém.